Boa noite a todos. Hoje eu não vou ficar com a câmera desligada. Da última vez demorou para dar o foco na câmera. Eu queria que vocês dessem também um ok se o som está funcionando. Nós temos aí a Thelma já assistindo, Cristiane, Marilene com Jacó. Sejam bem-vindos. Por favor, me dê um ok se o som tá bom. Quarta-feira eu fiz uma live no Luz e Conforto, fiquei 30 minutos falando sem som. Às vezes a gente acha que está tudo certo aqui e não está, né? A Bianca também entrou hoje, seja bem-vinda. Maria França, Cristiane. E acho que o som está ok, né? Muito bem. Falta um minutinho e a gente já começa com a nossa prece. Hoje nós vamos falar sobre a prece, na verdade é a continuidade, né? Vamos ver se a gente encerra esse assunto prece hoje. Deu o horário, vamos começar. Então peço a todos a serenem os pensamentos. Vamos distanciar da correria do dia a dia, né? Mesmo sendo um sábado. Sempre temos as nossas preocupações materiais. E agora possamos então voltar os pensamentos para o estudo edificante que sempre aqui fazemos do Livro dos Espíritos. Para que esse estudo seja harmonioso e de muita utilidade para todos nós, que os bons espíritos estejam conosco em todas as casas que estão participando, protegendo a todos, ajudando na fluidificação da água no final do estudo, e assim possamos ter um estudo agradável, de muita utilidade para todos nós. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. Já vimos alguma coisa da prece, né? O Clotilde entrou também, seja bem-vinda. O Ademir. Vou ligar o som para mim aqui, que está para mim. Nós vimos que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Então nós vimos muito a questão da sintonia, né? Então a prece nada mais é do que um meio de comunicação. Todos nós que temos essa faculdade de nos entrar em comunicação com os espíritos, além do sensório material, e isso todo mundo tem, né? Essa mediunidade generalizada, então nós podemos sintonizar com os bons espíritos. Mas se você não tiver sinceridade na sua prece, aí não tem a sintonia e não chega até eles. Nós vimos que através da prece nós podemos louvar, pedir ou agradecer. Normalmente mais pedimos, mas precisaríamos aprender a agradecer mais, né? Ser mais gratos, né? Muito bem. A pergunta que nós temos agora, a 663, é muito interessante. O Vec entrou, seja bem-vindo, a Evanilda também. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso. Então, muitas pessoas veem, não só na prece, mas em todos os atos religiosos, alguma coisa mágica que pode resolver todos os nossos problemas, né? Eu contei aqui de uma outra vez que certa feita para o Rossandro Klinger, foi um rapaz e ele queria que passar num concurso público. Então, como o Rossandro era espírita, ele pediu uma fórmula como que Deus poderia ajudar ele a passar no concurso. Aí o Rossandro disse para ele que Deus ele é imparcial. Então, assim como ele ia escutar a prece daquele rapaz, ele ia escutar de todo mundo. Então, o que faz a diferença para você passar no concurso público não é você fazer uma prece a Deus, mas você estudar. Então, a diferença sempre
para atingirmos nossos objetivos, muito mais do que simplesmente fazermos uma prece, é cumprirmos os desígnios de Deus e partirmos para a ação, né? Então, no caso, nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Jesus já dizia: a cada um sempre será dado segundo as suas obras. Então, se nós tivermos que nessa existência sofrer algumas coisas como consequência do passado, não há pedido que vai mudar isso. O que acontece é que a maioria dos problemas que nós temos nessa vida, a causa não está em outra, está nessa mesma. Então, fazendo a prece, nós vamos ver, o que adianta é que você atrai os bons espíritos e eles vão te orientar a fazer o melhor possível nessa existência. Mas se você não cumprir o conselho dos bons espíritos, você não vai conseguir chegar ao seu intento. Aliás, se você começar a fazer a prece, vem o esclarecimento dos espíritos e você não se modifica, chega uma hora que a sua prece não está sincera. Você pede, mas quando vem a resposta, você não coloca em prática. Então, colocar em prática a intuição dos bons espíritos é sinal que nós estamos sintonizados com eles. Então, quando você perde essa sintonia, você só pede, mas não faz o que é necessário, é sinal que as suas preces nem vão chegar mais à espiritualidade superior. Valdir Nogueira também entrou, Eliana Ambrósio, sejam bem-vindos. Vamos ver a resposta. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Aliás, muitas das provas que nós temos nessa existência é que, resolvidas, nos levarão a um desenvolvimento. Então, às vezes, por exemplo, na educação, nós caímos no erro, como vimos até acho que da última vez, de querer poupar os nossos filhos das dificuldades da vida. Só que as dificuldades que nós tivemos na nossa vida nos fizeram como nós somos. Então, às vezes, perder algumas provas é deixar de evoluir. Então, muitas vezes, Deus permite, passamos alguns problemas exatamente para o nosso desenvolvimento. Então, ele diz aqui que a gente tem que se resignar. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então, realmente, essa presença dos bons espíritos a nos incutir coragem, ânimo, né, ajuda bastante, porque sozinhos, diante dos problemas, as coisas ficam mais difíceis. Então, ela vos parece menos dura quando tem a presença dos bons espíritos. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Então, quando você faz uma prece, você ganha força, né? Que são as vibrações desses espíritos elevados. Eu até li um livro há pouco tempo, do André Luiz, que Missionários da Luz, e tem um caso interessante lá de uma senhora que vivia em condições miseráveis, não conseguia se alimentar, e ela estava grávida. Aí ela foi ao centro e fez as preces dela, ia sempre lá ao centro. O que acontecia quando ela ia ao centro? A espiritualidade conseguia até suprir a deficiência orgânica que ela tinha para alimentar o feto. Então os espíritos, se for do nosso merecimento, eles podem dar até vitamina para o nosso corpo, forças, né? E assim por diante. Vai tudo do nosso merecimento. A Pricami entrou também, seja bem-vinda. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Até às vezes, quando nós fazemos uma prece sincera, ao invés dos nossos problemas serem diminuídos, eles são aumentados. E às vezes, para a nossa programação espiritual, é melhor uma vida com problemas do que uma vida com muito dinheiro, muita beleza,
ou muita saúde. Tem um caso interessante de Humberto de Campos, eu acho até que já contei aqui, mas para quem não escutou, de um senhor, né, que ele dava uma vida muito boa para sua esposa e duas filhas. E aí ele aposentou, e como sempre acontece, caiu o padrão vibratório da família, e as filhas que gastavam muito dinheiro com roupa, a esposa, né, e elas não trabalhavam, nem as filhas, que já tinham mais de 18 anos, e a esposa também, então só a aposentadoria dele não estava dando. Ele até tentou trabalhar um pouco mais para aumentar o dinheiro em casa, mas como ele já tinha uma certa idade, ele não conseguia ganhar o mesmo, né, quando ele trabalhava. E aí, quando surgiu muitas contas lá para a família e eles estavam numa situação muito difícil, a mulher realmente, né, fez uma prece a Deus com sinceridade e pediu para que ajudasse no caso. Aí a espiritualidade intercedeu e o marido dela desencarnou. Porque aí, a partir do desencarne do marido, eles passaram até a receber menos, porque aí ela passou a receber uma pensão, mas aí ela teve que começar a trabalhar, aí aumentou a renda em casa, e as filhas também começaram a trabalhar. As filhas que tinham uma vida fútil, né, e estavam até em alguns vícios, né, com algumas más tendências, mudaram totalmente. Então as preces daquela senhora foi atendida. Dando dinheiro, resolvendo os problemas dela? Não. Dando oportunidades de desenvolvimento. Então a nossa prece sempre é atendida, mas nem sempre da mesma maneira que nós pensamos. A Mara entrou também, seja bem-vinda, e o Luiz. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Então, às vezes você faz uma prece para que seja resolvido algum problema seu, mas na verdade quem vai resolver aquele problema não é a espiritualidade, é você mesmo. Então, às vezes o que está faltando não é fazer uma prece, e sim assumir suas responsabilidades, trabalhar mais, estudar mais, né? Então, às vezes, como crianças, simplesmente reclamamos e pedimos as coisas de graça, né? Mas como se diz, não existe nada de graça. Então, muitas das coisas que nós precisamos para a nossa melhora, seja da saúde, seja a questão financeira e mesmo para o relacionamento entre as pessoas, está nas nossas mãos. Então, nós é que precisamos descobrir o que temos que fazer. Nisso, os espíritos nos ajudam muito, porque aí, através da prece, eles vão nos orientar o que precisamos fazer. Mas se nós não seguirmos as orientações deles, nós vamos ter problemas, né? Até no livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele vai a uma casa espírita onde tem os pedidos, né? E aí ele está lá vendo o caderninho dos pedidos das pessoas, ele perguntou para o responsável lá, esses pedidos são todos atendidos? Aí o responsável falou, não, porque na verdade esses pedidos eles são recorrentes, né? Então a maioria das pessoas, elas fazem os mesmos pedidos sempre, e a espiritualidade sempre os orienta. Aliás, independente de vir aqui no centro e pôr o nome no caderninho, os bons espíritos, né, principalmente os protetores de cada um, sabem a necessidade de cada um. E se não está dando conforme o pedido da pessoa, é porque tem que ser assim mesmo. Então, quer dizer, muitas vezes nós colocamos lá o pedido no centro, mas não fazemos o que tem que fazer. Então, não adianta pôr o pedido, né? Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Então, se você realmente precisa, aliás, aí você nem precisa pedir, né? Automaticamente você vai ser ajudado. Pensai que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando entretanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem um efeito do acaso, ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sair por vós mesmos do embaraço.
Até num dos livros também de André Luiz tem um caso interessante de uma senhora que ficou viúva, né? Até contei o caso aqui, o marido foi assassinado, ela pensava, mas na verdade ele foi um suicida. E aí ela ia ao centro, e ela tinha uma tia, né, que era médium lá no centro, e ela conseguiu fazer um pedido para o Alexandre, que era o dirigente do trabalho, espiritualmente falando. Então ela saiu do corpo, fez o pedido, e aí foi atendida. Primeiramente para descobrir a situação do marido, não falaram para ela que ele tinha se suicidado, mas acalmaram ela, conseguiram um encontro dela com o marido para ela ficar bem calma. E como ela tinha, eu acho que 2 filhos e 2 velhinhos que moravam para ela, depois que ela ficou calma de ter conversado com o marido, o Alexandre chamou uma senhora, um espírito elevado, né? E falou o seguinte para ela: olha, agora você fica com a nossa irmã por uma semana, harmonizando aí o ambiente na casa dela, e arruma um bom emprego para ela, que ela possa sustentar os filhos, né? E os 2 tios que são velhinhos. Aí até o André Luiz ficou com essa senhora lá, esse espírito desencarnado, por uma semana. E realmente, sem a mulher sair de casa, foi lá uma senhora e ofereceu um ótimo emprego para ela, e o salário daria para pagar todas as despesas, né? E então vejam, ela não tinha pedido emprego no começo, ela só tinha pedido para saber do marido. Mas como ela tinha o merecimento e tinha as responsabilidades dela, ainda mais que o marido dela a abandonou através do suicídio, ela foi totalmente amparada, né? Então, quando nós merecemos as coisas, não precisamos ficar pedindo. Naturalmente, as coisas virão. É que, verdadeiramente, o que mais nós descobrimos é que somos verdadeiras crianças, né? Então, nós, muitas vezes, não somos gratos, nós reclamamos muito da vida, mas quando chega na hora de desenvolver as nossas responsabilidades e fazer o que temos que fazer, não fazemos. E aí, consequentemente, temos problemas, hein? O Egídio também entrou, seja bem-vindo. Gostou da placa lá, Egídio? O Egídio mora em frente ao centro. A gente frequenta lá o Nova Luz e nós trocamos a placa e ele ficou nos ajudando lá na troca da placa, né, Egídio? Pergunta 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Esse exemplo que eu acabei de dar é dentro desse tema, né? Então a senhora pede para o marido que tinha se suicidado, então ele não tinha muito merecimento, porque foi um suicídio premeditado, e como ele queria dar a impressão que ele foi assassinado, então demorou meses para ele estudar a maneira de morrer sem ficar com a culpa do suicídio. Mas como a esposa fez um pedido para ele foi atendido. Então procuraram ele onde ele estava, levaram ele para um hospital no plano espiritual. Até como ele tinha dado um tiro no coração, demorou 5 dias para ele voltar à consciência. Até assim que ele foi recolhido a um hospital lá no plano espiritual, o André Luiz perguntou para o Alexandre, né? E aí, vamos conversar com ele, saber por que ele se matou? Aí o Alexandre falou: André, a gente vê que você é novato nesse trabalho de auxílio aos irmãos desencarnados, né? Quando se mata através do suicídio, você acorda muito perturbado. Ele vai acordar com uma dor terrível no coração aí que ele deu o tiro, e vai demorar para ele se acalmar, né? Então a gente vai esperar aí 5 dias, depois a gente volta. E aí só depois de 5 dias que puderam ajudar ele. Então a partir da prece da viúva, né? Ele foi ajudado, sim. Mas no caso, depois, ele precisou fazer a parte dele, que é o que nós vamos ver. Então não adianta você pedir para alguém, quer que ele esteja encarnado ou desencarnado, se a pessoa não fizer a parte dela também, né? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado,
quando se encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. O que acontece é que, assim como aqui na Terra, você pode ser o avalista de uma pessoa, você pode emprestar dinheiro com uma pessoa, pagar a dívida de uma pessoa, a mesma coisa é espiritual. Então, se você gostar de alguém e essa pessoa estiver sofrendo, você pode, pelos seus merecimentos, intervir pela pessoa. Aliás, a palavra certa é intercessão, né? Mas o que acontece? No primeiro momento, a pessoa vai ser ajudada pelo seu merecimento. Aliás, se você não tiver merecimento, aí não vai adiantar pedir também. Mas se você tiver merecimento, a pessoa vai ser ajudada num primeiro momento, mas depois vai depender dela, né? Eu até quando falo isso de intercessão, que depois depende da pessoa, eu lembro de um amigo que ele tinha um outro amigo que foi eleito prefeito da cidade que ele morava. Não vou falar a cidade, mas é uma cidade perto aqui de Jundiaí. Ele que contou isso para mim. E a filha dele tinha se formado em fisioterapia. Aí ela pegou, né, ele pegou a filha dele e levou lá para visitar o prefeito, que era amigo dele. E aí a menina não sabia que o pai ia intervir com o prefeito para arrumar um emprego para ela. Aí, mas na hora ela ficou sabendo. E ficou indignada, né? Aí ela falou assim pro pai dela, na frente do prefeito: "Ô pai, eu quero ser contratada pelo meu merecimento, não por indicação, né? Eu não aceito isso, eu vou prestar o concurso", porque ela ia prestar o concurso, só que o prefeito ia dar um jeito lá dela passar no concurso. Ela falou: "Eu vou prestar o concurso, e se eu passar por mérito, tudo bem. Se eu não passar, eu vou tentar outra coisa." Aí o prefeito falou assim para ela: "Olha, minha filha, vai ser difícil passar no concurso, porque muitas pessoas, né? E na verdade era uma vaga só. E eu já falo para você, se você não aceitar isso, eu vou dar a vaga para outra pessoa. Eu já tenho uma outra menina, né? Que é filha de um amigo meu, e se você não quiser, eu vou colocar ela em primeiro lugar. Mesmo se ela não tiver a última colocação, ela vai ficar em primeiro lugar, então você não vai ter. Mas é o seguinte, você não se preocupe, porque eu só vou te dar essa oportunidade, né? Porque o seu pai é muito meu amigo, e depois é com você. Você vai ter 3 meses de experiência. Diz que funcionário público tem estabilidade, mas não tem não. Então, eu ponho você, mas eu posso te tirar depois. Aí ela falou: então, se eu não for bem, o senhor me tira? Ele falou: tiro. Aí ela aceitou. E foi bem, né? Está lá até hoje, né? Então, quer dizer, num primeiro momento, assim como aqui na Terra você intervém por alguém, né? Desse jeito que eu contei foi ilícito, mas às vezes tem maneiras lícitas de você intervir por alguém, a pessoa é ajudada. Mas depois, se ela não fizer a parte dela, não vai dar para dar continuidade à coisa boa que ela recebeu. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento. Desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. Na verdade, a prece, sintonizando com os bons espíritos, ela eleva o seu padrão vibratório e você passa a ver a vida por um prisma mais elevado. Ao contrário, se você não conseguir fazer uma prece elevada, você fica sintonizado com espíritos inferiores ou com as necessidades inferiores que você tem aqui na Terra e perde toda essa iluminação que pode vir do alto, né? A Thelma fez um comentário aqui, vamos ler? Então, mesmo que a pessoa suicidou-se, não vai ficar sofrendo o tempo aguardando acabar o fluido vital? Então, ele só não passou por esse processo pela intercessão da esposa. Então, quer dizer, o certo seria ele ficar sofrendo. Mas como a esposa tinha muito mérito, ele foi ajudado. Na verdade, quem tinha muito mérito também, se vocês lerem o livro Missionários à Luz, é o Alexandre. Então, como ela, na verdade, quem era amiga do Alexandre era a tia dela. Então, ela era amiga da tia, então ela tinha esse mérito, né, de ser uma boa sobrinha. E a tia era assim com o Alexandre, porque ela era médium lá no agrupamento do Alexandre. Então, o pedido de um médium
para o dirigente do trabalho é muito grande. Então, na verdade, quem conseguiu tirar o espírito lá do sofrimento foi o Alexandre. Então é lógico que ia depender dele depois, né? Então por isso que é bom você fazer o bem para todo mundo. Aí uma hora dessa você tem um espírito bem elevado ao seu lado, ele consegue te ajudar, né? Mas normalmente o suicida, né, naquele livro Memórias do Suicida, ele fica sofrendo lá no Vale dos Suicidas até o momento em que naturalmente ele ia desencarnar, né? A Maria França também faz um comentário. Um dia desesperada de não conseguir emprego, nada com crianças pequenas, sozinha, fiz prece um dia chorando, no banho. Tinha tido uma proposta indecente de um homem dirigente do Cine. Eu dormi e acordei com uma voz falando, vai na Caixa Econômica, né? A história é grande, não vai dar para explicar aqui, né? Mas, resumindo, pelo jeito ela foi atendida, né? Vamos ver o final aqui. Eu não pedi dinheiro e chorei muito de estar sozinho, indaguei porque existiam pessoas tão ruins no mundo. Então, essas pessoas ruins, Maria França, ela só consegue fazer mal porque nós temos as nossas provas para passar. Então, hoje nós somos pessoas honestas, trabalhadoras, mas às vezes nos deparamos com essas pessoas ruins e elas conseguem fazer mal para nós exatamente pelo nosso passado culposo ou pela oportunidade que temos de fazer o bem mesmo para pessoas ruins, né? Uma coisa é certa, quando nós fizermos todo o bem que nós pudermos e nos elevarmos na hierarquia dos espíritos, aí nós não teremos mais o contato com espíritos inferiores e eles não conseguirão fazer mal para nós. Mas por enquanto ainda nós temos alguns males para passar. Você deu esse exemplo? Eu citei aqui um exemplo do livro Almas Crucificadas. A moça, que era um espírito super elevado, protagonista lá do livro, ela teve a sua casa queimada, morreu o pai e o irmão. E mesmo assim ela continuou a vida dela e perdoou, né? Jesus, né? Jesus totalmente injustiçado, foi crucificado. E nós ainda temos erros no passado, né? E Jesus que não tinha erro. Então, às vezes, faz parte do nosso aprendizado, tenhamos paciência, peçamos a Deus força, né, para continuarmos a nossa luta e vai dar tudo certo. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui para a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que serei culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Então, se principalmente nós ajudarmos aqueles que mais necessitam, nossas preces serão cada vez mais ouvidas. E pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? Tem uma parte lá, eu acho que no Velho Testamento, que fala que a gente não pode orar pelos mortos. Mas no Espiritismo nós conversamos com os desencarnados, né? E alguns interpretadores do Evangelho acham que isso é uma blasfêmia. Vamos ver o que fala aqui a resposta. Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica também a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, entretanto, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Então, esse amai-vos uns aos outros incluiria também os desencarnados. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, que é inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhe dirigis em favor daquele que vos inspira afeição é para esse um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Até no livro Memórias de um Suicida, tem uma parte muito interessante
Depois que você ia lá para o hospital, né, Maria de Nazaré, os suicidas, né, os pacientes, então, eles eram colocados em enfermarias com 10 pessoas. E em cada enfermaria tinha um telão. E o protagonista lá do livro, num primeiro momento, ele não entendeu porque aquela televisão enorme no quarto. Mas um dia a televisão foi usada. Quando alguém fazia uma prece sincera para um dos suicidas que estavam lá naquela enfermaria, ou mesmo às vezes alguém fazia prece em alguma instituição religiosa, num trabalho mediúnico, a pessoa aparecia no telão lá da enfermaria dos suicidas. E aí aquilo era um consolo para todo mundo e ajudava, né? Por isso que a gente sempre diz que quando você vai orar, principalmente para os suicidas, você tem que sorrir, porque você pode estar sendo filmado, né? Então você está orando e está aparecendo lá para a espiritualidade. A gente falou, eu senti a espiritualidade toda no hospital. No UTI, meu corpo ficava quente e arrepio. O Egídio ele fez uma operação, né, de vesícula, né, Egídio? E ele está contando aqui que ele foi muito ajudado, né? O pessoal ajudou aqui com prece o Egídio. A Mara também fala, tive uma crise de labirintite muito forte uma vez e pedi com fervor ao Dr. Bezerra e toda a sua equipe, pois precisava cumprir o último dia de trabalho. E no final tive prova viva de que quando fizemos a prece com o coração, somos atendidos. Realmente, sempre que você faz a prece, é atendido. E independente de fazer a prece nessas questões de doença, você é sempre atendido. Uma vez, eu tive uma crise de pedra no rim. Aliás, foi uma vez só. E aí eu fui para o hospital público, né? E aqui em Jundiaí, na época, o pronto-socorro era na frente do hospital. Então eu fui primeiro no pronto-socorro. Aí quando eu fui fazer a ficha, primeiro você faz a ficha, depois você é atendido. Mas eu estava lá com o problema da pedra no rim e eu comecei a transpirar. E pingava suor do meu nariz no meu queixo. Nunca aconteceu. E verdadeiramente não estava com uma dor muito grande, estava com uma dor suportável. Mas para os médicos e enfermeiros, essa pingação aí de suor é sinal de muita dor. E aí, quando a moça viu que eu estava transpirando dessa maneira, de ficar pingando, ela falou, não, o senhor está muito ruim, eu já vou levar o senhor direto para o médico. A moça saiu lá de onde ela estava, ela era atendente, pegou na minha mão e levou para o médico. Aí o médico lá estava tendo já uma consulta, ela me colocou na cadeira e falou, doutor, atende esse senhor rápido, porque ele está com muita dor. E eu não falei que estava com tanta dor. Aí o médico terminou de atender quem ele estava atendendo, falou que o meu problema devia ser pedra no rim, né? E ele também pegou na minha mão. Aí pegou minha mão, levou para tomar o remédio lá, na veia, né? Aí ele foi para a enfermeira que ministrava os remédios e falou, olha, pare de fazer o que você está fazendo e medique esse senhor imediatamente. Aliás, ele não falou para parar, ele falou, termina o que você está fazendo aí, que é um paciente que ela estava dando remédio também, e ajuda ele na frente, porque ele está com muita dor, porque eu estava transpirando muito. Aí ela deu um remedinho na minha veia, né? Aí, antes de terminar, era um remédio com soro, o médico veio lá comigo. Falou, e aí, o senhor está com dor ainda? Eu falei, olha, melhorou bastante, mas estou com uma dorzinha ainda, né? E ele falou, o seu caso não é aqui pronto-socorro, o seu caso é para o hospital, você tem que tomar uma coisa mais forte, mas aqui nós não podemos dar esse remédio. Aí ele falou, olha, o hospital é em frente, mas se você quiser eu peço uma, uma cadeira de roda e nós levamos o senhor no hospital. Eu falei, não, dá para eu ir andando. Aí uma pessoa foi comigo, eu fui lá no hospital, aí já entrei direto na sala de medicação, porque o médico já tinha dado uma receita, e aí me deram um outro remédio, não sei se morfina, o que que era, eu sei que eu quase dormi de tão sedado que eu fiquei, não tive dor nenhuma. E aí fizeram um exame de urina, né? Sangue, parece. Aí em 3 horas, isso no SUS, em 3 horas eu já tinha o resultado dos exames lá. Viram que era só um pozinho, que eu não tinha pedra grande, e eu fui para casa. Então vejam a ajuda que eu tive.
Quer dizer, lógico que eu pedi a Deus ajuda, né? Mas não foi aquela prece, pelo amor de Deus, me ajude. Mas pelo nosso merecimento, às vezes, a ajuda vem. O Egito está falando que ele teve aqui pancreatite e depois tirou a vesícula. Não é fácil a vida do artista, né, Egídio? Desde que ele revele o mais leve arrependimento e somente então será socorrido. Quer dizer, você faz a prece para outra pessoa, né? No caso o espírito desencarnado, se ele tiver arrependimento, ele vai ser ajudado. Mas isso não o deixará jamais esquecer de uma alma simpática que se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que essa intercessão lhe foi útil. Então a intercessão que você faz vai ser lembrada pela pessoa que foi ajudada. Isso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Então, quando você intercede por alguém, você ganha um amigo, né? Então, no momento ele não está conseguindo ajuda pelos próprios méritos, e aí você ajuda ele, ele vai retribuir um dia. Não que a gente faça as coisas por interesse, mas é como aquele filme A Corrente do Bem, né? Então você vai fazendo bem e vai conseguindo bem em seguida. Dessa maneira, o amor recomendado aos homens pelo Cristo desenvolveu-se e aumentou entre eles, e ambos obedeceram à lei do amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Aí a pergunta 666, eu acho que é a última até. Podemos orar aos espíritos? Pode pedir diretamente para o seu protetor, né? Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios. Mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas. Quer dizer, você pede, existe uma série de protetores. Aliás, tem um capítulo no Livro dos Espíritos que é sobre os anjos guardiões, né? E aí eles me mostram lá o tipo de espíritos que podem nos ajudar. Os primeiros são os familiares. Então, os familiares que desencarnaram, você pede e eles ajudam. Normalmente são os que menos podem te ajudar, né? Tem um caso do Humberto de Campos, um senhor que ele era presidente no centro espírita, era orador e era muito rico. Era casado, tinha filhos, né? E aí uma moça começou a frequentar o centro, uma moça nova, de uns 20, 25 anos, bonita, né? Linda. E começou a ter interesse em sair com o dirigente para dar o golpe do baú. Como o homem, né, não percebe as coisas, ele foi se envolvendo pela moça que pedia prece, oração, né? E um dia marcaram um encontro. E ele não sabia que desse encontro ia sair um relacionamento amoroso. A moça tinha más intenções com ele, né? Então aí a espiritualidade foi movimentada, né? Principalmente o anjo guardião daquele dirigente da casa espírita, percebeu a trama das trevas e daquela moça encarnada envolvida, e o homem caiu doente. Mas ele ficou doente num estado que ele ficou de coma no hospital, né? E já fazia uns 2 meses que ele estava no hospital, e a moça que queria dar o golpe não tinha desistido ainda. Então ela estava esperando ele recobrar a saúde para continuar com o golpe do baú lá. E aí a espiritualidade não deixava ele sair do coma até que a moça se afastasse, né? E nesse tempo, a mãe desse senhor, que já estava desencarnada, estava lá no hospital e começou a fazer uma prece para que o filho dela saísse do coma, né? Aí veio o seu anjo guardião e falou assim para ela: minha senhora, deixa para Deus, né, o momento dele sair do coma, que não é a hora, né? Aí ela falou: não, então, eu fiquei com ele na última encarnação 40 anos, né? E então eu sou mãe dele e por isso eu estou pedindo por ele. Aí o espírito falou assim para ela: então, eu sou o protetor dele, o anjo guardião dele, há 10.000 anos.
E está acontecendo isso, isso e isso. Se ele acordar agora, pode ser que ele perca a família, perca o trabalho no centro, né? Perca a existência. Aí ela pediu desculpa e falou, então tá bom, que ele continue no coma, seja feita a vontade de Deus, né? Então quer dizer, os bons espíritos, eles executam, né, as coisas de Deus e às vezes diferente do que a gente imagina, né? A Ana está falando aqui, boa noite, o Claudinei. Quando pedimos por alguém completamente descrente, são atendidos também? Então, vai depender do bem que ela faz, né? Às vezes a pessoa não tem religião, mas é uma pessoa boa. Então, o importante não é a pessoa ter religião, é ela ter merecimento. Às vezes, alguém faz um pedido para nós no centro de uma pessoa que não é espírita. Então, não vai poder contar para ela que ela está com o nome lá no pedido do centro, né? Então, você faz o pedido para a pessoa. Ela vai ser visitada. Então, independente da religião, ela vai ser visitada e ser aconselhada. Mas se ela não praticar o que lhe aconselharem, aí não vai adiantar, né? A Laís também pedir ajuda aos espíritos recém-desencarnados, familiar, pode interferir na evolução? Então, como eu estava dizendo, às vezes, foi até bom você fazer essa pergunta, porque eu tinha perdido o fio da meada. Então, por exemplo, essa senhora aí que fez o pedido que lá para o filho voltar do coma, era um familiar. Era uma pessoa boa, mas ela não tinha a compreensão do que realmente o filho necessitava. Então, os familiares, que normalmente estão no mesmo grau evolutivo que a gente, eles não têm tanto poder. E às vezes até, principalmente quando estão recém-desencarnados, eles mal se equilibraram no plano espiritual. Então tem pessoas que assim que o ente querido desencarna, faz dele um santo e começa a pedir um monte de coisa. E às vezes é até uma tortura para esse recém-desencarnado, porque ele verdadeiramente não é tão elevado e está aprendendo ainda no plano espiritual, às vezes está até numa perturbação ainda, né? Então eu acho que para os recém-desencarnados, nós temos que pedir para eles ficarem bem, não ficar pedindo as coisas para ele, né? Eu tenho um amigo que eu tive que dar uma dura nele, sabe? Ele tinha uma irmã que era muito boa, né? E ela sustentava a família toda financeiramente e moralmente também. Era uma pessoa rígida, né? E botava todo mundo na linha. Ele, a mãe e o pai. E aí, assim que a irmã desencarnou, ele me procurou junto com a mãe e com o pai e dizendo que a irmã, eles tinham feito um altar lá na casa deles para pedir para ela as coisas. E ela desencarnou nova, né? Eu falei, ela desencarnou nova para deixar vocês caminhar com as próprias pernas. Então não fiquem perturbando muito ela, não. Deixa ela tranquila agora, ela está descansando. E o que vocês têm que fazer é vocês resolver a vida de vocês. Financeiramente, vocês eram dependentes delas, agora vocês têm que trabalhar mais. Moralmente, ela era a pessoa mais forte na família, agora vocês têm que crescer. Então, peça para o anjo guardião de vocês, não para ela, né? Porque ela, coitada, está se adaptando ainda no plano espiritual. A Pri também, dia 2/11 é meu aniversário, dia dos mortos. Sempre acontece algo nesse dia que me deixa muito melancólica, para não dizer triste. Talvez agora, depois de estudar o Espiritismo, eu saiba entender os motivos, né? Às vezes é porque você ligou isso, né? Uma vez ficou triste dia 2/11, né? Que é o dia dos mortos, e aí você lembra disso e vem as sensações dos outros anos, né? Então, no caso aí, em neurolinguística, diz que você precisa ressignificar certas coisas. Então, você tem que ressignificar o dia 2, tá? Amanhã, dia 2 não é amanhã ainda, depois segunda-feira. Então, você tem que ver a possibilidade de, no dia 2, você ser feliz, né? Então, de preferência, não vá ao cemitério. Diz que, normalmente, quando as pessoas vão no dia 2 ao cemitério, como a maioria vai com uma saudade doentia, é um péssimo lugar para ir no dia 2, né, no cemitério. O Humberto de Campos, ele tem uma mensagem dizendo que um espírito desencarnou dia 2/11 e diz que é o pior dia para desencarnar, porque aí você é enterrado lá dia 11
E como tem muita gente fazendo oração de uma maneira desequilibrada lá no cemitério, é um péssimo lugar, né? E como a oração ela atrai os espíritos, né? Então você ora, independente do lugar que você esteja, você atrai os espíritos. Um monte de gente fazendo oração para as pessoas no cemitério vai atrair não só os que já estão lá, mas outros também. E se são desencarnados, recém-desencarnados e sofredores, vai ficar uma perturbação muito grande, né? Então, realmente, dia 2 é um momento que as pessoas usam mal ainda, né? O James entrou também, seja bem-vindo. A Thelma deve estar junto com ele lá também. Tá bom. Vamos voltar uma aqui. Então, esse era o nosso assunto prece. Eu até tenho uma prece aqui, do Emmanuel, que eu trouxe, ditada lida, né? Pelo Haroldo Dutra, que é um dos maiores oradores encarnados hoje. Então, vamos aumentar o som aqui. E ao invés, então, de eu fazer a minha prece, eu vou colocar a prece do Haroldo aqui. E depois da prece dele, se alguém tiver mais alguma pergunta, podem fazer. Se o som estiver baixo, vocês me falam. A prece, Emmanuel. A oração não será processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor de nossa própria cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujo altar ameliaremos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultiva a prece, com a mesma persistência a que te induzas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus.
Essa prece, ela resume tudo que nós falamos aqui, né? Então, realmente muito bonito, né? Então, ficamos com essa prece, então, encerrando o nosso estudo aqui. Agradecemos a presença de todos. No próximo sábado, né, aí vamos tratar a quarta parte do livro. Estaremos aqui no mesmo horário, 20 horas. Boa noite a todos.